Conversar hoje aqui sobre o Guarani de José Alencar, professora Josiane que escolheu. Professorinha, boa noite. Olá, Ítalo, boa noite. Só aguardando Josiane para a gente conversar, apresentar um pouco do o Guarani de José Alencar, uma obra importante na literatura. Leandro, é Alejandro aí. Só aguardando a professora Josi aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Conversa rápida, mas produtiva. Josi, boa noite, apareceu, vou convidar aqui. Professor André, boa noite, professor. Foi uma honra tê-lo aqui ontem, viu? Professora Tá me Josi, ouvindo bem? sim, tá ótimo. Tá- Ela tá ouvindo. Oi? Agora, tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo. Pronto. Agora só que o seu, Vou tem que ajeitar levantar um aqui. pouco. Jeito. Vou Então, ajeitar. ah, tá ouvindo André, não, André? André, deixa eu olhar a melhor posição aqui para adaptar. Para trás. Você não tá ouvindo meu áudio não, é André? Oi. Assim não. Tá normal o áudio aí, também. Então está normal. Agora. Tá bom agora? Oi? Tá bom agora? Oxente, André tá dizendo que não tá dando pra ouvir. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Mano? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, sim. Pronto. Alguém aí que tá com o telefone ligado tá conseguindo ouvir nós dois? Porque André disse que não tá conseguindo ouvir. Ítalo disse que está nos ouvindo aí. Tá? Ah, então tá. Então, André, ajeita aí seu celular, viu, meu filho? Aí Ítalo disse para André sair e entrar novamente para ver. Olha, aí ele disse que aí tá ótimo. A professorinha disse que está ótimo também o áudio. Pronto. Olha, Ronald, você olha o horário aí, assim, porque às vezes conversando a gente se perde, né? Assim, eu, né? Porque se deixar, você até depois do jornal. Não, mas a gente combinou que 30, 40 minutos, a apresentação do livro apenas para instigar a leitura, um pouco de conhecimento, claro, um conhecimento histórico, literário, que é sempre importante. A gente pode começar assim, a gente pode passar assim, um pouquinho do contexto histórico e depois a gente entrar na biografia do autor e depois a gente pode também falar especificamente do livro, né? Do livro em si, certo? Pronto, com Aí você certeza. vai A começar. biblioteca formada aí é atrás. Ah, aqui é meu cantinho, minhas coisas. Aí eu Esse tô querendo período ganhar mais livros. é o período de colocar a leitura em dias, né? Oi? É o período de colocar a leitura em dia, né? Não, sim, tem coisas que eu sou assim, eu só leio assim, os dois primeiros capítulos, aí às vezes deixo pra lá e pego o outro. Aí é sempre assim, é sempre tem que estar, não sei se É tem que ser. natural, né? É certo A também. curiosidade. Então, então, quando você quiser começar, que já é a hora. Bora, vamos conversar então aqui. É, o Guarani de José Alencar, não é isso? Isso, Guarani de José Alencar.
E antes, assim, da gente começar a falar do livro... Olha, André conseguiu, tá vendo? Nossa, agora sim, professor André, presença ilustre aqui. Alesca, É. boa noite, Alesca. Olha, a Ana entrou aí, né? Vamos ver se o pessoal entra. Então, eu decidi escolher José de Alencar porque eu estou fazendo um curso na Fundação Demócrito Rocha, que é falando sobre a literatura cearense. Aí, assim, é um curso maravilhoso, porque ele, assim, ele nos instiga a leitura e ele também assim, faz com que a gente conheça esses autores, que, assim, de uma certa forma, a gente, na faculdade, a gente não estuda especificamente esses autores, né? A gente estuda, assim, autores da história, aqueles que constroem a história, a nossa historiografia, e quando eu comecei a estudar um pouquinho a literatura cearense, eu descobri José Alencar. E eu gostei assim, muito da questão da prosa dele e também assim, de algumas coisas que me deixou intrigada em relação a José de Alencar. Por que, que José de Alencar? Eu vou só jogar essa Não, perguntinha aqui no ar. Por que José de Alencar? Ele já estava já no momento daquela coisa, daquela discussão de abolição da escravatura, da Lei Eusébio de Queiroz e outras leis que já tinha para a questão da abolição dos escravos. Por que que ele só retrata os índios? Ele fala dos negros na sua obra. Só que ele retrata mais a pessoa do índio, como aquele herói brasileiro. Aí eu fiquei intrigada com essa questão, por que que nos romances dele ele só trata do índio? Entendeu? Aí, a partir dessa minha pergunta, eu fui tentar estudar mais José de Alencar e eu descobri muitas coisas em relação a ele, em relação ao pensamento da elite daquela época. E é bom a gente voltar, assim, a estudar a literatura brasileira, porque ela nos diz muito, entendeu? E esse curso da Fundação Demócrito Rocha, ele me auxiliou em relação a muitas coisas a esses autores, não só se apegar aos livros dos historiadores em si, mas da literatura que nos ensina também muito sobre a história, sobre o pensamento daquela época, sobre do sujeito histórico, aquele que, através da sua prosa, do seu romance, ele falava muito bem daquela época, entendeu? O pensamento da elite daquela época, entendeu? pronto. Então, Aí, pronto, então, pode só continuar. voltando um pouco assim, o contexto, né? Aquele contexto histórico, que é posterior à independência, não é isso mesmo? Tem alguns fatos marcantes, história relevante, turbulência, né? E o Zé de Alencar ele vem retratar, ele vem colocar o índio no cenário, que o índio ele fica esquecido durante muito tempo, durante toda a colônia, o período imperial, ele fica esquecido e ele vem trazer. E ele não começa escrevendo um livro, né? Isso não é um livro em si. Ele começa a publicar Os no folhetins no diário do Rio de Janeiro, ele começa a escrever. O Guarani ele foi escrito aos poucos, né? Ele escrevia uma parte, depois escrevia outra. E no mesmo ano, que foi 1857, ele escreveu o livro completo, né? Mas ele já tendo aquele ensaio e o livro os folhetins de Alencar ele era muito requisitado. As pessoas queriam muito ler a história que ele contava, o romance em prosa, porque tinha aquela aventura, tinha a questão do triângulo amoroso, tinha a questão da traição. Aí ele traz essa história através dos folhetins, fazendo com que o leitor ele se interessasse cada vez mais a ler a sua obra. E quando ele lança o livro, aí ele se torna um dos primeiros, né? Um dos grandes nomes da literatura brasileira a escrever uma obra, né? Contando um pouco assim tentando buscar essa identidade brasileira, certo? Então, aí, Pronto. vamos ver. Oi? Pronto, o Guarani, ele faz parte de uma tríade, né? Que é uma parte do romantismo naquela época, que ele começa a escrever. Tem Iracema também e tem o Birajara. E o Guarani é o grande desfecho desse período dele. Sim. Então, como você está falando, ele faz parte dessa tríade, né? Então, mas para Isso. que a gente entenda o Guarani, a gente tem que entender o contexto histórico. Antes do Guarani. Por exemplo, a independência do Brasil. O Brasil tinha a necessidade de se criar o quê? De se criar os mitos, de se criar uma identidade, de se criar de se buscar algo que identificasse o povo brasileiro. Dom Pedro I, né, ele tentou pacificar as províncias,
Só que quem vai conseguir mesmo levar essa cultura a desenvolver essa ideia do mito brasileiro vai ser no segundo reinado, que é quando Dom Pedro II, através do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele vai dar o quê? Ele vai dar ênfase à questão dos escritos históricos, ele vai dar ênfase também aos poetas nesse tempo, e é onde José de Alencar ele vai ascender nessa época aí, que ele vai lançar o Guarani. A partir daí se começa a pensar numa identidade brasileira, como é que se cria aquele mito brasileiro. Só que José de Alencar, ele traz a pessoa do índio, um índio meio que medievalista, aquela coisa do herói, aquela coisa de uma coisa idealizada, de um indianismo utópico, onde ele traz a pessoa do índio como aquele herói que vai salvar a princesa, que vai salvar a europeia, entendeu? Aí a gente já pode também dar uma passeadinha no romance em si. Pronto. Mas só para a gente iniciar, um pouco mais José Alencar, esse que está estudando José Alencar aí. Quem é José Alencar? Então, José Alencar ele foi um dos grandes nomes da literatura brasileira, né? Olha, a professora Giselma. Giselma aí. Ela foi a professora do EJA e do Colégio de Aplicação. José de Alencar ele foi um dos nomes da nossa literatura brasileira, né? Ele começou a ser escrito no século XIX, mas antes, como você já tinha dito, ele já vinha já na questão dos folhetins, de publicar o livro Guarani nos folhetins. Ele foi o quê? Ele foi um crítico de Dom Pedro II, certo? Ele foi político, ele era filho de político e fazia parte também da elite do Brasil, se tornou o quê? Orador. Ele era uma pessoa muito influente na sua época. E também ele buscava, assim, como todos esses autores do romantismo, do modernismo, logo no início, na primeira fase, buscava essa identidade brasileira. Como se cria essa identidade brasileira. E ele se destacou por conta disso, né? Ele buscou trazer esse nacionalismo através dos seus escritos, dos seus poemas. Ele fez mais de 20 poemas, A Senhora, o Guarani, e ele quis na pessoa do índio mostrar o índio, aquele índio que poderia ser o quê? Poderia ser civilizado aos modos europeu. Ele busca muito essa influência no iluminista Rousseau, que ele diz assim, o selvagem ele está na selva, mas ele não é mau. Ele pode ser, sim, inserido no meio social, ele pode ser vamos dizer que ensinado a ser um homem bom. Aí ele trouxe essa ideia do Peri como aquele homem que poderia ser assim um homem bom, mas ele trouxe ao modo assim do português, né? Com certeza, mas aí tem uma contraposição, né? Enquanto o Peri é o conciliável com o português, mas do outro lado tem uma tribo, né? Isso é uma tribo indígena dos Aimoré. Ele Sim, traz sim. Aí essa contraposição. sim, é aonde vem assim como se divide esse livro, né? Ele traz o quê? Ele traz o Dom Antônio Moriz, né? Que é o Dom, ele é um fidalgo português, e ele também traz a pessoa da filha dele que é Ceci, a sua enteada que logo no início do livro ele diz que é enteada dele, mas na realidade é filha dele, né? Ele traz também o Álvaro, né? E ele traz o quê? Um vilão que era padre, e de repente esse homem virou vilão e queria dar vamos dizer, que passar a perna nesse fazendeiro aí. Ele queria destruir, no caso, a família de Cecília. E aí está o papel de Peri, que é defender Cecília de todos os perigos. Aí ele defende ela de vários perigos. No caso, quando ela está lá tomando banho, que chega lá na pedra e ele pega aquela pedra, ele tinha uma força inesgotável. Né? Aí a gente pode passear também na questão da cultura indígena, né? Processo de antropofagia, né? Que o Peri ele toma veneno para que a tribo adversária não venha destruir a fazenda do senhor Antônio. Aí a gente pode encontrar também a dialética, o português, que ele tem que aprender a falar português. Ele deixa a sua tribo para morar lá na fazenda para defender a sua amada. Seria assim, aquele amor platônico, né? Porque é aquele amor inesgotável. Olha, o pessoal está chegando aí.
Chegando aí, Lavínia, Tiago já mandou aí, Tiago já mandou um alô, desde cedo, Tiago tá conectado, Cleverton também, Lavínia, um abraço, Lavínia. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui. André saiu, foi. Não sei, o professor André tá, ele tem conseguido, né? Que é o áudio dele tinha conseguido, né? Olha, Tiago. Então, falar de José Alencar é você passear no pensamento dessa época, né? É você passear, é você buscar um pouquinho dessa construção dessa identidade brasileira. Né? Como se cria uma identidade brasileira? A gente vinha o quê? Do processo de independência, 1822. A gente passa pela regência, né, que é na regência que se inicia o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Dom Pedro II é aquele que vai, como eu já disse a você, é aquele que vai incentivar, é aquele que vai fazer com que esse instituto ele crie o que pesquisadores, que ele coloque também assim a questão de como se criar o Brasil, a história do Brasil em si. Né? José de Alencar, ele faz isso. Oi, André, você que está ouvindo. José de Alencar faz isso com seus poemas, né? Na pessoa do Peri, ele traz esse mito brasileiro, aquela coisa idealizada de José de Alencar, certo? Infelizmente, ele deixou assim a desejar em algumas coisas. A gente não pode deixar de olhar também o lado ruim da história, né? Porque, assim, no caso de Peri ele deixou a sua tribo, ele teve que se adaptar a uma outra cultura, no caso, por conta desse amor platônico que ele tinha pela Cecília. E ele abandonou o seu grupo ali, para seguir, para seguir esse amor que ele tinha por Cecília. Aí as pessoas falam em questão da miscigenação. Mas só que o autor ele ainda deixa ele não fala naquele contato carnal entre Peri e Cecília. Né? Ele começa a ter os primeiros ensaios de uma junção entre o índio e o europeu. Ele já vai fazer essa junção nos outros romances dele que vai vir adiante. Com certeza. A composição do livro ela é feita em quatro, né? Quatro partes, né? Isso mesmo. Quatro partes. Quatro Passa, partes, 50. Pode falar. passa pela Quatro aventura, partes. Aventura, Peri, a catástrofe, que é o final, né? Ele vem dividido cada parte, só que o autor ele assim atemporal, porque ele começa a narrar um fato no início, você fica um pouco sem entender. E depois ele vai explicar o fato que ele falou anteriormente. Entendeu? O livro ele precisa ser entendido. Se você for ler o Guarani como você lê um gibi, você não entende muito, porque a pessoa fica um pouco perdida nessa questão. Você tem que entender o contexto histórico, por que que ele traz. Ele ainda traz uma questão medieval, ele traz a questão da vassalagem ainda no livro. O diálogo dele ainda, por, então tem por essa exemplo, transição, né? Que ele quer remeter isso, ao início da colônia, no caso, né? O início da formação do Rio de Janeiro. Então ainda traz esse aspecto meio medieval, a questão do castelo, a questão do português, ele como um senhor feudal, quase retratado no livro, né? porque a história em si passa no século XVII. Né? O vilão da história, ele é morto na fogueira. Né? E a fogueira remete a uma prática medieval. Né? E no finalzinho do capítulo do livro, ele diz assim: para Peri salvar, Peri precisa ser batizado. Ele precisa aceitar a religião cristã. Peri já tinha uma religião, mas ele precisou aceitar a religião cristã para ser digno de cuidar da Cecília. Né? Aí é um romance que traz o quê? Que traz traições, que traz o quê? Um triângulo amoroso. Ele traz aquele triângulo amoroso, mas ele não esquece a pessoa de Peri como uma pessoa sem mácula, uma pessoa pura, aquela pessoa que protege a sua Cecília de todos os males. Ele traz um índio utópico, uma imagem do índio meio que surrealista, eu vou dizer assim. Não, mas a ideia, eu acredito pelo que eu li também, que a ideia, ele tenta formar isso, é uma construção, idealizar, né, isso indo como uma figura,
uma figura central, então, mas ele traz esse romantismo, realmente é característico do romantismo. Isso. Professora, pode Eles, concluir. então, eles trazem eles bebem da fonte de Jean-Jacques Rousseau, que ele diz assim, que Jean-Jacques Rousseau, ele diz assim, que o homem, como eu falei a você no início, o homem é bom no seu estado selvagem, porque ele vive ali no seu lugar. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser moldado. O homem no seu estado selvagem não é mau. Aí os romancistas brasileiros, eles pegam essa ideia e começam a partir dessa ideia, no caso do José de Alencar, que é indianista, ele com essa ideia, ele cria os seus romances, trazendo uma pessoa do índio, aquele índio bom. Só que existe aquelas divergências das próprias tribos, né? No caso o Diego, que matou uma indígena da outra tribo, os Iamorés, quis destruir a casa do senhor Antônio de Moriz, né? E existia aquela divergência, porque os índios, eles, além de fazer o processo de antropofagia, que era comer o seu opositor para pegar aquela força, né? Eles, de uma certa forma, ele contradizia o que o romance vinha falar, mas eu ia dizer, é um romance, né? Ele viajou na fantasia de José de Alencar. É importante, porque nos faz pensar como esse José de Alencar, quem foi essa figura que trouxe esse imaginário, mexe com o imaginário da gente, né? E é importante a literatura. Até a classificação, né? Classificar o tipo do índio, o índio que está mais ao sul, ao norte, tudo isso é Sim, característica portuguesa. O que falava a língua geral era os tupi, né? Isso. E os isso, que não falavam a língua geral, que era mais difícil a comunicação, eram tidos como mais selvagens ainda, eram índios guerreiros, na verdade. É, na construção portuguesa seria a questão dos tapuias, que é uma outra. E até tudo isso é construído através da ideia do português. sim. Mas Então, pode falar. pronto, então, entrar nisso justamente a importância do livro para ele é um livro literário, um livro bom de se trabalhar, como trabalhar ele dentro da sala de aula, teria como implementar esse livro. Isso, e o Guarani, ele é considerado um dos principais livros da nossa literatura, né? A maioria dos professores sempre indica assim, o Guarani para que os alunos leiam, para que eles entendam como foi esse processo, né? Você lê o Guarani, você tem assim, uma visão de como o sujeito José de Alencar ele pensava naquela época, né? Ele era crítico, ele era bastante crítico. Além dele criticar, ele criticava Dom Pedro II, ele criticava os próprios colegas dele em relação ao que eles escreviam, né? E ele trazia toda essa ideia de como se formar. A gente começa a imaginar como foi construída essa identidade brasileira a partir de José de Alencar. Como foi que ele tentou trazer essa construção dessa identidade brasileira, né? Então, um fato interessante, já que você citou Dom Pedro II e José Alencar, é que José Alencar ele tem um período aí no final de 1868, e ocorreu eleições para senador, ele foi eleito para senador, mas ele não assumiu o cargo porque ele fez críticas, tinha publicado críticas diretas ao imperador. Então, Dom Pedro vetou que ele assumisse o cargo de senador. Ele era crítico literário, justamente para nessa contraposição, né? Isso, Mas quando ele pedagógico, dentro do pensamento pedagógico, para a gente trabalhar ele dentro da sala de aula, ele é um livro característico, é um livro leve também, tenta aprender a história, ele ensina a história, ensina a literatura, mas ele é importante dentro da sala de aula, né? Então, tá me ouvindo? tô ouvindo. Tava falhando. Tô Pronto, ouvindo. pronto. Então, você vê assim, dentro da figura do índio, ele tenta realmente caracterizar, né, esse índio. E
você vê algum significado para, você vê alguma importância nessa idealização dele, na estrutura que nós temos hoje do índio, do que nós pensamos do índio? Ficou diferente? Se eu vejo alguma importância em relação à construção do índio Zé Alencar, Se através de José Alencar, o índio que nós pensamos hoje, que nós vemos hoje, ele foi contraponto para essa construção do índio. assim, ele tem uns pontos positivos em relação a essa construção dessa figura do índio, porque ele, de uma certa forma, nos mostra como pensava a elite e como pensava também o povo naquela época, né? Como era a figura do índio. Essa figura do índio que José de Alencar traz, de uma certa forma, contribui hoje, sim, para que a gente ver que não é assim, né? Que o índio é muito mais daquela coisa assim, daquela coisa imaginária, até porque ele era o quê? Ele era um poeta, ele tinha um mundo da imaginação, né? E é importante, sim, a gente estudar José de Alencar, valorizando a sua importância como sujeito histórico, né? Como foi que ele ajudou a criar essa identidade brasileira, para que a gente olhe e veja que o índio não é aquilo que, de uma certa forma, ele trouxe no romance, né? É isso a diferenciação de você ler um romance e você não ficar mergulhado no que realmente é o índio, né? Essa pessoa idealizada, uma pessoa fantasiosa, uma coisa assim, entendeu? Santiago colocou Não, aí, né? Na verdade, a figura do índio criada por José Alencar não existia, realmente não existia. É um romance, né? Um romantismo, essa figura do índio. Mas, como eu já tinha dito, ele apresenta no livro alguma contraposição. Não é só o índio bonzinho, o índio que se sim, adapta. Mostra que o índio também ele foi valente, ele se contrapôs ao português. É isso, ele apresenta essa característica também no livro. é porque na realidade ele vai trazer um índio meio que medieval, né? Aquela coisa assim ele sempre tenta salvar Cecília de todos os perigos. O que é que os, os romances eles nos ensinam que sempre o cavalheiro ele vai salvar a princesa, aquele que defende todos os males, né? E ele tenta trazer esse peri europeizado, aquele que defende a Cecília de todos os perigos. E ela ainda tem uma parte do livro que ela olha para ele e faz: por que você me chama por que você me chama Ceci, se o meu nome é Cecília? Ele disse esse nome que Peride quer dar a Cecília, né? E Ceci significa dor e sofrimento, que é o que ele passa desde a hora que ele diz que vai defender Cecília, né? Ele passa esse sofrimento, ele tenta defender. Aquele índio que passa, ele toma veneno para que a tribo adversária o coma e morram, os adversários dele morra, e ele superou até o veneno que ele comeu. Ele superou o veneno, ele tem poderes extraordinários. Né? José de Alencar ele trouxe assim, esse índio realmente utópico, entendeu? Mas como sujeito da época e como um pensante, um grande pensador daquela época, é importante a gente ler os seus romances com essa visão, né? Não imaginando que o índio essa pessoa que José de Alencar traz, né? Porque é o imaginário do autor, né? Isso é, né, a questão do período. O período pedia isso, né? O período de enaltecer a imagem, de criar uma identidade, ele pede isso. Ele acaba Sim. apresentando esse índio, né? Tem algumas pessoas que entrou agora aí recente. O professor André tinha comentado que a escrita, no caso, acho que a escrita de José Alencar, ela prende o leitor. Ele é escrito para prender o leitor, né? Isso Isso, tem. isso, ele traz um triângulo amoroso. Eu digo assim, no Guarani, que eu achei assim super interessante. Ele traz um triângulo amoroso. Ele tem a questão da temporalidade no romance. Ele traz também o que brigas, ele traz assim aventura. Isso prende o leitor, né? Isso prende o leitor, mas ele sim, ele sempre traz a figura do índio como aquele que aprende, como aquele que é dócil, como aquela pessoa que sempre tem que aprender a cultura do outro, né? Ele tem que abrir mão de toda a sua cultura, deixar a sua tribo para ficar morando lá na fazenda e aprender a ser um índio bom, né? Aquela imagem, como eu disse para vocês no início, que vem já do iluminismo de Rousseau, que ele disse que ele era selvagem, mas ele não é mau, ele precisa ser catequizado, ele precisa ser batizado, ele precisa aceitar uma outra cultura para ele se tornar bom, entendeu? No estado bruto, normal.
da mata lá onde ele vivia, ele não era mau para José de Alencar. Por isso que ele traz essa figura do Peru. Bom, tá. Tem Michael aí, Michel, tá? Michel Fischmann, negativo aí. Vamos ver mais alguém. Gisele, parabéns. Tá parabenizando o Josi. Josi é fera. Eu não parabenizei Josi aqui no início, né? E Josi, ela foi aprovada no mestrado, né? De História na UF, não é isso mesmo, Josi? Então, assim, eu já tentei algumas vezes entrar, certo? Só que aconteceram alguns empecilhos, algumas faltas de documentos já barra na hora, entendeu? E aí eu fiz uma inscrição para aluno especial, eu consegui entrar, vou cursar 2 disciplinas no primeiro semestre, no segundo semestre, e a partir daí vamos ver até onde vai, né? Se é, se é realmente o que eu imagino lá dentro, né? A gente tem que tentar, né? E todo conhecimento é válido. Eu estou super feliz porque eu consegui, porque eram 15 vagas e 23 inscritos, né? E eu consegui, eu não tenho nem palavras, sabe? Eu fiz alguns cursos para encher o meu currículo lá, agora nessa quarentena. E, como eu falei no início, a Fundação Demócrito Rocha, ela oferece vários cursos, são cursos ótimos, curso de museus, como você preservar a memória, a literatura. Por isso que eu escolhi José de Alencar, porque, assim, intrigou. José de Alencar, até agora, ele é uma figura integrante, porque ele traz, assim, tantas coisas que mexem com a nossa imaginação. É isso aí. Então, professora, é quase isso que a gente tinha imaginado aquele tempo, né? Aí André aí dando os parabéns para a Josi. Emily também falou aqui. O colega disse que a ideia realmente é isso, é a gente trazer um pouco da literatura, da história, para a gente poder aproximar nesse momento de pandemia que estamos passando aí. E a gente vê alguns colegas que já fez parte, quase que diariamente, né, da nossa aprendizagem, então é importante. Ronald, uma coisa também que eu queria destacar dos escritos de José de Alencar é a questão do ufanismo. Ufanismo, aquela coisa de você querer enaltecer o Brasil. E também que eu coloquei assim, essa relação do branco com o índio logo no início, eu gostaria de destacar também, e a valorização da paisagem brasileira, certo? Ele traz essa valorização quando ele começa, logo nos primeiros capítulos do livro, ele começa a narrar o que ele vê de belo, o lugar, a casa, entendeu? Ele começa a narrar até as portas, tem a porta, tem um lugar ver. Ele traz toda a beleza que tem no lugar para situar o leitor. Né? A partir daí ele começa com os tramas, com as brigas lá, com o romance e tudo. E uma das grandes características de José Alencar é essa, é valorizar também a natureza. Então, Tranquilo, então, professora. Vamos naquele ping-pong do final aqui que eu disse a André que gosto muito. Eu, porque foi algo rápido, como a gente propôs, né? 30 minutos, 40 minutos. A gente propôs para a gente poder instigar, para poder mostrar um pouco. Algumas pessoas comentou aí para poder desconstruir a imagem do índio que foi construída ao longo do tempo, que é muito importante esse tema que a gente tá apresentando, né? Tá. vamos lá, ping-pong. Fala com então, uma música para você. Uma música, deixa eu ver, viu? Ah, vou escolher o Guarani. Agora, nesse Ah, momento, de Carlos Gomes. O Guarani. Porque quando a gente escuta a Hora do Brasil, a gente... Do Guarani. Hoje eu escolho o Guarani. legal. Algum outro, além do Guarani, outro livro, né? Você gosta muito. Isso, com certeza. Um outro livro? Isso, um outro livro que você gosta muito Pronto, aí. eu vou indicar José Carlos Reis. Pronto, José Carlos Reis, A Identidade do Brasil. As Identidades Brasileiras, Historiografia Brasileira, de Van Hagen a Fernando Henrique Cardoso. Eu amo esse livro, porque ele conta a narrativa da história do Brasil, passando por vários autores. Ele, assim, a gente fica maravilhado com as visões de cada autor.
Desde Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e outros, e outros. Muito bom. Uma inspiração. Mas, meus professores, meus colegas, certo? Aqueles que ficaram até o fim, que não desistiram, que mesmo se não estando ali exercendo a profissão, mas são pessoas dignas, essas pessoas, assim, para mim, é inspiração. Muito bom, então, Que professor. Ilka, deixa eu ver quem, Emily, Começar a Isabela. citar, começar a citar, tem que citar todos, viu? Não, então, eles são todos, assim, a minha turma de graduação eram pessoas maravilhosas. Eu gosto de todos. Os meus professores chamei professor Emerson e outros. Daniel. Daniel é sempre bom mesmo. Viu? Então, no mais é isso, professora. A gente senta outras vezes aqui para poder comentar algum outro livro, poder apresentar outro livro, ok? Não vai fazer a pergunta para mim. Jairo. Que horas? Já passou o horário? Não, tá, é 8h12. Eu estou dentro do que a gente tinha combinado. Que hora é agora? Deixa eu olhar. 8h03 agora. Passa rápido demais. Tá? Ah, então tá. Então tá. Pronto, só para terminar, para concluir o meu raciocínio, a literatura e a história, ela é importante para quê? Para que a gente forme essa identidade brasileira, certo? A literatura com seus escritos, a literatura com seus poetas, com aquelas pessoas que passearam nesse cenário brasileiro, certo? E a história, para a gente se situar assim no mundo, quem somos, né? Quem foi os nossos antepassados, como é feita essa história. Então, essa história, a literatura, tudo forma a identidade brasileira. Foi o que José de Alencar buscou o tempo todo, formar essa identidade brasileira. E a história, não só a história, como a literatura forma, assim, essa identidade brasileira. A gente se identifica com tudo que é escrito, mesmo que a gente não concorde, a gente se identifica. Certo? Pronto, Obrigada pelo. Parabéns pela iniciativa, certo? Vai cansar muito, porque cansa fazer live, cansa, certo? Mas você está de parabéns, certo, professor Ronald? para não esquecer, a próxima terça tem uma conversa também com o Ítalo, que ele está aqui desde o início. O Ítalo, ele se propôs a comentar, apresentar Os Miseráveis, adaptado do Gosto Carrasco. Tem também ainda com Alex, que é o livro O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, e tem com o Tiago também. Tiago Ah, apresentou Tiago, um livro muito bom aí para a gente debater, que é a história do negro no Brasil, de Clóvis de Moura. que legal. Gente, desculpa qualquer coisa, assim, eu não, o meu, assim, a literatura não é o meu campo, mas eu tentei dar o máximo de mim. Não falei muito do romantismo, porque, assim, como eu disse, não é a terra que eu piso com tanta facilidade, mas eu só tenho a agradecer a você, certo? Pronto, então. Obrigado, Josi. Boa noite, viu? Tudo de bom para Tchau, você. Boa caminhada aí. tchau. Foi.